Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, muito boa noite, que Deus os abençoe grandemente. Estamos chegando, né? Eu estou chegando já, conforme eu prometi, que eu viria aqui hoje falar sobre a ressurreição de Jesus, não é mesmo? Ontem nós falamos da crucificação dele, né? E hoje vamos falar da ressurreição. Mas antes de eu começar, eu gostaria muito, mas muitíssimo de fazer uma oração do Salmo 57. Esse Salmo de 57 é o Salmo quando Davi, quando ele fugia de diante de Saul, né? Ele fugia de Saul na caverna. Então, esse Salmo foi Davi quem escreveu na época em que ele fugia de Saul, né? Um grande inimigo. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá bom? Eu quero iniciar com vocês lendo esse salmo. Depois, no final, ou agora, se você quiser, compartilha essa palavra amiga que eu venho trazer quanto à ressurreição de Jesus, né? Compartilha ela para os seus amigos, leve a palavra para alguém. Confesso para vocês que hoje eu estou muito, mas muito mais cansada do que os outros dias. Mas Deus me dá força para mim estar aqui. Deus, Ele me dá força para que eu venha estar com vocês. E glórias eu dou ao Senhor, graças eu dou a Ele por tanto amor, né? Por Ele me amar tanto assim, por Ele me ajudar desta forma, conforme Ele me ajuda. Porque muitas coisas às vezes acontecem na vida da gente que na hora a gente pensa, né? Meu Deus, será que o Senhor, meu Deus, não está aqui, não está vendo isso? Mas Deus vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. E diante das coisas que Ele vê, Ele toma as providências. Cada qual no tempo necessário dele. Porque não é assim... está acontecendo e ele resolve. Muitas das vezes ele não traz sim a solução, mas quando a coisa é pesada, ele então traz no tempo dele. Deus, ele está sempre presente para nos ajudar. Ele é misericordioso, ele tem misericórdia de mim e ele tem misericórdia de você também. Tá certo? Vamos lá então, para o que interessa aqui do nosso estudo. Vamos, feche seus olhos, eu vou ler esse salmo porque eu confesso, eu não sei ele, né? Então, preste atenção. O salmo de número 57, que fala sobre Davi, quando Davi acha socorro contra os seus inimigos e ele então louva a Deus. Preste bem atenção. Diz assim, iniciando, versículo de número 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abraçados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armar uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavar uma cova diante de mim, porém eles mesmos cairão no meio delas. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa, eu mesmo
despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Amém e graças a Deus. Vamos aqui para o livro segundo Evangelho de Mateus. Hoje, capítulo de número 28, vou ler quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Depois, então, eu venho com a explicação. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Se inscreva, tá bom? É isso, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. É rápido, prático e você tem muito a ganhar aqui ouvindo a palavra amiga, tá certo? Depois, no final, você faz a gentileza, leva essa palavra para alguém, compartilha. Não vai te custar nada. Muito pelo contrário, vai beneficiar outra pessoa e Deus te dará uma grande bênção. Acredite porque Deus faz no tempo dele, mas ele faz. Aconteça o que acontecer. Se te caluniaram, se te machucaram com palavras, se te fizeram algo que venha te entristecer, fazer com que você fique furioso, porque nós somos assim, né? Às vezes, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente calma, mas tudo tem limite, não é mesmo? Tudo tem limite. Quando Deus já faz a gente se colocar em tranquilidade, né? Ele gosta de passividade. Ele faz, dependendo dos seus filhos, tem uns que são mais passivos, outros já são mais agitados, outros são agitadíssimos. E Deus, ele faz as coisas entrarem dentro do controle dele. Às vezes até para uma prova, para te provar. E muitas das vezes a gente não percebe que Deus está te provando. E às vezes até o inimigo, de tão invejoso, de tão olho grande, de tão mentiroso, né? Que o inimigo ele é mentiroso, ele mente em todo o tempo. Ele quer ver ele quer ter o que você tem, mas ele não consegue. Então ele começa a inventar calúnias, fala coisas terríveis para te irritar, para te deixar fora de si. E você vai indo, até que você realmente, você é de carne e osso. Então você tem que botar a força do Espírito Santo para mostrar para aquela pessoa que você está debaixo de uma palavra divina, que é a palavra do Senhor Jesus. E aí Jesus faz com que você faça a coisa para mostrar ao adversário que quem está no controle é ele. Através de você, lógico, né? Às vezes a pessoa se faz de amigo para te ofender, para falar coisas que você, dentro do seu ambiente, você imagina, às vezes você está dentro do seu ambiente, uma pessoa vem para te tirar do sério. Não a pessoa em si, mas o inimigo se aposta daquela pessoa. Você entende? Mas a luz divina que habita em nós não permite que nada nos derrube. E aí a gente permanece de pé com Jesus. Você entende o que eu falo? Espero que você esteja entendendo. Vamos lá então entender quanto à ressurreição. A ressurreição do nosso Senhor é a nossa esperança. Nós vivemos em tempos de esperança, em tempos de buscar na palavra do Senhor aquilo que Ele nos prometeu. A volta dele para a nossa esperança, nós temos essa esperança, né, de que Ele volte para colocar todas as coisas no lugar. Todos. E Ele faz
escolha dos seus filhos. E aquele que não quer o seguir, aquele que não crê, ele nada pode fazer. Ele faz para aquele que crê, né? Aquele que crê, aquele que tem confiança, aquele que permanece firme na presença dele, tá certo? Vamos entender aqui então quanto à ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança. No versículo de número 1, capítulo de número 28, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a terra da porta e sentou a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscas a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não temas, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados, eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nos furtaram. Não, aqui está nós mesmo. E dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os com o nome do Pai, com o nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Amém, né? Veja bem, vamos entender aqui. Então,
ele não, quando ele fala assim, ele não está aqui porque já ressuscitou, o anjo, né? O anjo fala isso. Então, o sepulcro não foi aberto para permitir que o Senhor Jesus saísse, porque, de forma gloriosa e sobrenatural, ele já havia saído. O anjo removeu a pedra para que as mulheres comprovassem por si mesmas que não havia nenhum corpo lá dentro, pois o Senhor já havia ressuscitado. Isso significa que a sua grande obra redentora finalmente estava selada e a nossa divindade com o Altíssimo estava paga. Então, a ressurreição do Senhor Jesus é a maior prova que nós temos de que o seu sangue derramado na cruz em favor de cada um de nós foi aceito por Deus, e assim nossas transgressões foram perdoadas, e com a sua ressurreição fomos regenerados e, portanto, estamos livres da condenação do pecado. Muito bem. Então, aqui nós vimos quando um pedacinho que fala quando o anjo chega e diz para ele, né, que ele não estava mais lá, já havia ressuscitado. Mas ele, no versículo de número 10, fala assim: ide dizer a meus irmãos, nessa frase do versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não temas, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Veja bem, veja a maneira carinhosa que o Senhor Jesus, ao se referir aos seus discípulos, ele fala de forma bem carinhosa. Então, não houve da sua parte qualquer palavra de condenação. Jesus não condenou os seus discípulos. Você entende? Ele não condenou nenhum deles. Pelo contrário, ele disse que o Filho de Deus se compadeceu das suas fraquezas e os amou. Da mesma forma que se compadece das nossas limitações a nossa alma. Da mesma forma que se compadece das limitações, compadeceu das suas fraquezas e os amou. Desculpe, eu li na outra parte aqui, porque eu estou lendo aqui. Então, da mesma forma que se compadeceu das nossas limitações e nos amou, ele mostra que ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que primeiro sofreu e foi tentado de todas as formas. Por isso podemos nos aproximar dele com fé e confiança. O Senhor Jesus é o único que pode carregar os nossos fardos, né? Os nossos pesos, e nos aliviar a nossa dor, a dor da alma, porque ele conhece muito bem cada um de nós e sabe onde estão as nossas fraquezas. Ele sabe das nossas fraquezas. Você entende? E depois, também no versículo de número 18, que fala assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja bem, quando ele fala é-me dado todo o poder, o nosso Senhor, ele triunfou gloriosamente sobre a morte. Você entende? Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre todo o inferno. Ele conquistou por seus próprios méritos todo o poder do céu e na terra, porque deu tudo de si para nos salvar. Você entende? Ele viveu neste mundo condicionado a um corpo frágil e sujeito a muitas dores, como nós, né? Ele veio depois como homem, né? Então ele veio como um corpo frágil, que poderia sentir dores, né? Como nós sentimos dores, e ficamos também cansados, né? Temos fome, temos sede, tudo isso
Jesus passou. Então tudo isso mostrava a sua plena humanidade. Quando ele se transformou um ser humano, né? Que ele até então ele era espírito, mas quando ele desceu à terra para viver as coisas, ele se transformou como um ser humano, como nós, né? Então, como homem, o Senhor Jesus foi tentado muitas vezes, mas pelo poder do Espírito que vivia nele, né, o Espírito de vida, o Espírito Santo na vida dele, então ele venceu todas as situações e permaneceu fiel e obediente ao Pai até o fim. Você entende? Ele permaneceu fiel, ele se posicionou como filho, ele não deu as costas para o Pai. Então, ser discípulos vai muito além do que ser um seguidor de Jesus. Quando nós somos seguidores de Jesus, é como se estivéssemos seguindo qualquer pessoa. Você entende? Por exemplo, eu vou seguir o fulano no Facebook. Eu sigo o artista tal. Você entende? Então, você é uma pessoa comum. Agora, para ser discípulo, para ser um servo do Senhor, ele tem que ter muita perseverança, você entende? Todo discípulo é um seguidor de Jesus, sim, mas nem todo seguidor é um discípulo dele, você entende? Nem todo seguidor. Então, um discípulo não somente crê, mas também executa todas as ordens dadas pelo Mestre, pelo Pai, né? Pelo nosso Deus. Então, ele o imita e faz tudo aquilo que ele faria se estivesse no seu lugar. Então, o seguidor vive à espera das bênçãos prometidas. Você entende? Mas os discípulos se entregam ao trabalho árduo e ao sacrifício pelo seu Senhor. Muitos passam por muitos sacrifícios, não só com interesse de bênçãos, mas para mostrar o amor que sente pelo Pai, que Ele é quem governa tudo. Então, a missão de se fazer discípulos é mais preciosa do que as tarefas dadas por Jesus, porque o seguidor é uma alma que é salva, né? Mas o discípulo é o multiplicador de almas que são salvas. O discípulo, ele é um multiplicador de almas. Então, nós, quando estamos compartilhando a palavra, levando a palavra amiga para alguém, nós estamos sendo discípulos do Senhor Jesus, porque nós estamos multiplicando, estamos dando fruto, mostrando quão grande e maravilhoso é esse Deus. Então, veja bem, vamos chegar a uma conclusão, não é mesmo? A nossa esperança está em Deus, né? A ressurreição de Cristo, né, de Jesus Cristo, trouxe para a gente a esperança que nos faz lembrar que o mundo foi criado para ser melhor, ter muitas coisas, né? Ser um mundo muito lindo. Nós temos terras lindas, nós temos muitas coisas lindas, sim. A sociedade em si era para ser uma sociedade limpa, linda, né? Porém, não é bem assim, existem muitos erros, muitas coisas, né? Então, Deus, quando criou o mundo, né, através da esperança, quando ele houve a ressurreição dele, houve a esperança para todos nós, porque dentro dessa esperança é necessário haver harmonia, é necessário ter cuidados com tudo, né? Principalmente com pessoas, né? Com pessoas, nós devemos ter cuidado, né? Principalmente com pessoas, né? Porque nós devemos procurar compreender uns aos outros.
e ser compassivos, né? Pessoas que carregam paz ao invés de querer confusão, de faltar com respeito, né? Muitas pessoas faltam com respeito para com o seu próximo. Então, por exemplo, vamos supor que você está numa empresa, tá prestando um serviço, foi convidada a prestar um serviço e você disse que era capaz de fazer tal, tudo certinho. E chega um determinado momento, o teu patrão, o teu chefe te dá uma ordem, faça assim, olha, faz desse jeito, porque desse jeito vai ficar melhor. Ele é o chefe, ele é o mestre, ele está mandando, né? E a pessoa fala, não vou fazer assim, ou não faz, ou fala na hora que vai fazer e depois distorce, vai lá e faz ao contrário do que foi mandado fazer. E ainda te insulta, né? Te insulta por algum motivo, né? E aí isso traz coisas terríveis, traz desarmonia, né? Que uma pessoa que obedece, o discípulo, ele tem que ser uma pessoa obediente à palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra do seu mestre, né? E eu estou carregando isso para uma vida em sociedade, né? Não estou falando só estou levando a história para uma vida em sociedade. Quer dizer que você é uma pessoa, você é patrão de alguém, pede a pessoa para fazer uma coisa, a pessoa diz que vai fazer, não faz, e aí quando você vai ver, fala, não é assim, eu quero assim, não, vai ser assim desse jeito. E ainda começa a querer discutir com você e falar coisas terríveis para você, faltando com respeito para com o mestre. Nós precisamos ter respeito um para com os outros, né? Por isso é falado que é necessário harmonia, em ter cuidados em tudo mesmo, especialmente sermos pessoas limpas, pessoas honestas, pessoas lindas, pessoas compreensivas, que têm compaixão, pessoas que são saudáveis no entendimento, né? Não só no entendimento da sua memória, né? No seu esclarecer, mas também no seu corpo, na sua vida e tudo mais quanto é necessário. Deus queria que fosse assim, mas muitas pessoas não são assim. Então, a esperança, né? A ressurreição de Cristo até o dia de hoje nos trouxe a palavra da esperança. A esperança até os dias de hoje, é a esperança que nos faz, que nos conduz para que a gente venha buscar sempre ter uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de solidariedade. E tudo quanto há no mundo, Jesus queria, né? Ele quer ainda hoje que seja em paz, né? Com amor, com respeito para com o próximo e para com tudo que nós vamos fazer, para com tudo. Então Deus, ele diz que todo aquele que nele crê não ficará com medo da morte. Você entende? Não temerá a morte. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você respeita o Pai, quando você obedece, quando você faz o que tem que ser feito dentro do que a palavra condiz, obedecendo o Mestre, obedecendo a ordenância, né? A ordenância, né? Tem que haver ordem, né? Se foi dada uma ordem para ser cumprida, né? Mas quando você obedece, tudo bem, mas quando você não obedece, então as coisas ficam complicadas. Então Jesus, ele foi crucificado, ele foi crucificado e foi morto e ressuscitou, nos trazendo esperança. Ele diz que todo aquele que nele crê não ficará com medo da morte. Então, Deus ama a humanidade, Ele ama os seus filhos, Ele tem sempre o melhor para todos nós, através do ensinamento que Ele traz,
né? Através de uma ordenança, de uma disciplina. Então nós temos que continuar, por exemplo, explicando a palavra de Deus para todos, levando a palavra de Deus para todos. E principalmente para as crianças, que são um próximo futuro, você entende? Porque as crianças, elas precisam compreender que Jesus está vivo. Eles precisam entender que Jesus está vivo. Tem pessoas que não creem nisso. Jesus está vivo. Você crê que Jesus está vivo? Eu creio que Jesus está vivo. Então, porque tudo ele faz conforme a vontade dele, tudo acontece. Olha, eu sou uma pessoa que ora e sempre peço muito ao Senhor, Senhor, que seja feita conforme a sua vontade. Poxa, tá difícil para mim tal situação. E converso com Deus, e aí quando eu vejo Jesus, ele vem com o esclarecimento e resolve aquilo da qual eu pensava que não conseguiria, e eu acabo conseguindo pela minha fé, pela minha boa vontade, pela minha determinação. Você entende? Então, nós precisamos explicar para as crianças que Jesus faz e fez o possível e ele faz o impossível, né? Ele ressuscitou-se realmente, então ele fez o possível e se ressuscitou. Ele ressuscitou-se, né? Ele está em nós, Jesus Cristo está em nós. Você entende? Se você abre a porta do seu coração e permite que Jesus esteja em você, ele vai estar em você. E ele então ressuscita, ele ressuscitou-se e através de você, ele ressuscitou em você também. Quando ele ressuscitou, naquela pedra rolou e ele ressuscitou, o Espírito dele ressuscitou em você. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Mas é necessário entender o que é a ressurreição. É necessário entender o que é a ressurreição. A ressurreição é uma reunião de corpos espirituais. É reunião do espírito, da alma, você entende? E também do nosso ser físico, né? Nós temos o nosso corpo é físico, mas nós temos uma alma, e essa alma nós obtivemos, né, através da ressurreição. Então nós também nós nos ressuscitamos com Jesus, você entende? Nós ressuscitamos com ele. Então nunca Deus, quando ele vem sobre nós através dessa ressurreição que ele ressuscitou, ele está sobre nós, quando nós permitimos. Então aquele que o recebe nunca mais se separa dele, não consegue. E mesmo que fala, eu estou desviado, eu estou assim, estou assado, mas está buscando ouvir a palavra, você não é totalmente um desviado da palavra do Senhor. Você quer a presença do Pai, mas é preciso esforço, é preciso se esforçar, porque Ele transforma. Desde o momento que você o conhece, que você permite que Ele entre, né, em você, Ele entre, faça morada em você, e nós somos a igreja, né? Desde esse momento você nunca mais consegue ficar fora da presença do Pai, porque Ele faz se cumprir, cedo ou tarde, tudo aquilo que Ele quer pela nossa fé e pela palavra dEle. Você entende? Ele faz se cumprir tudo, né? Então, Ele faz se cumprir como? Nos trazendo a transformação que é que nós recebemos dele, a esperança, né? Quando ele ressuscitou-se, nós ressuscitamos com ele, porque nós guardamos ele aqui, ó, aqui. E a nossa alma, quando está limpa, quando você não está com a consciência pesada, né? Por erros, por pecados e tudo mais, você recebe então a transformação do Espírito Santo, que é onde a gente ressuscita
junto com Ele. Você entendeu? Nós recebemos a esperança da ressuscitação em Cristo Jesus. Tá certo? Então, encerramos aqui o livro de Mateus, né? Segundo Mateus, encerramos. Tá aqui, ó. Encerramos. Deixa eu ler o que está escrito aqui no finalzinho, no versículo 20, que diz aqui: eu estou convosco. Presta atenção para encerrar, tá bom? Diz assim: os apóstolos enfrentariam grandes lutas e dificuldades na sua nobre e árdua missão de levar o evangelho a toda a criatura. Alguns seriam presos, outros torturados e até mortos, mas a garantia da presença do Senhor Jesus lhe enchia o coração de paz e confiança. É assim, quando nós o recebemos, nós não conseguimos ficar sem ele. Você entende? Essas gloriosas palavras também nos encorajam, porque nos garantem que nunca estaremos sozinhos. Nunca estamos sozinhos, né? Principalmente quando estivermos enfrentando dificuldades, lutas, tribulações, dores e tristezas. É nessa hora que ele nos consola. É nessa hora que ele enche a gente do Espírito dele, trazendo luz e esperança para as nossas vidas. Você entende? Então o Senhor Jesus estará sempre conosco, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Ele vai estar sempre presente, tanto nos dias de alegria, quanto também nos dias de tristeza, ainda que seja no vale da sombra da morte, ou no deserto, né, num deserto causticante, mesmo que a gente esteja passando por N coisas, você entende? Então, se estamos buscando ao Senhor, é porque temos sede. Então Ele nos concede a água da vida dele. Ele nos concede a esperança de vida, você entende? Ele é a água, a fonte de vida. Então, se nós pecamos, Ele nos perdoa, você entende? Se nós somos desprezados, Ele oferece o amor dele para a gente nos sentir desprezados, né? Eu digo isso, hein, para vocês. Eu tive uma época em que eu me senti tão desprezada, tão jogada fora, mas fiquei tão arrasada, tão triste, que o Senhor veio e me ofereceu o amor dele. Você entende? Então, se nós estamos com medo de qualquer coisa, medo de perigo, medo de, não sei, não importa, de qualquer coisa, ele nos dá poder. Ele nos dá poder para que a gente ore, tenha fé e acredite que Ele está conosco, e nós temos poder para repreender qualquer mal sobre nossas vidas. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, em nenhuma circunstância o Senhor Jesus, Ele jamais nos abandona. Não importa o que aconteça, Ele está sempre presente, né? Ele é presente em nossas vidas, Ele vê tudo, Ele observa tudo, Ele sabe todas as coisas. Esse Jesus, Ele é lindo, Filho de Deus Pai, Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra, né? Ele deve ser exaltado, glorificado, né? Magnificado, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tudo que nós precisamos para que a gente se mantenha firme e em esperança, que a esperança veio da ressurreição dele para as nossas vidas. O que nos traz a força e nos dá esperança é justamente sabermos que temos um Deus que está sempre presente nas nossas vidas, está sempre Ele nos perdoa, Ele nos livra do vale da sombra da morte, né? Ele nos dá vários livramentos, Ele cuida da gente na hora das dores, Ele traz a consolação na hora da tristeza, mas também na alegria Ele está presente. Ele está presente, sempre também na alegria. Não importa
qual circunstância, o que esteja acontecendo com você, seja na alegria ou na tristeza, ele vai estar presente, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o Evangelho segundo Marcos, tá? Vai falar também sobre a pregação de João Batista. E aí a gente vai dando continuidade e vamos ver o que de mais tem aqui que a gente possa guardar no nosso coração e transmitir para outras pessoas, tá bem? Faça isso, leve essa palavra amiga para alguém, não te custa nada, é rapidinho e vai te fazer muito bem. Creia nisso, que o Senhor é com você e Ele vai fazer o melhor na tua vida. Você acredita? Pois eu acredito. Eu tenho certeza que o Senhor vai me trazer aquilo que Ele mais quer para mim, porque Ele já tem um propósito na minha vida. A minha vida já está marcada, foi escrita, você entende? E assim Ele vai fazer com você também, tenho certeza. Então, olha, boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.